Bem-vindo ao ambiente AstiCalc, um espaço onde debatemos a respeito de ciência e tecnologia. Hoje, vamos dar continuidade ao curso de introdução à calculadora AstiCalc, que criei para auxiliar no cálculo numérico de aplicação científica. Se você não assistiu à aula anterior, consulte na descrição deste vídeo ou clique no link no final. No meu site, que também está na descrição deste vídeo, você pode acessar a todas as aulas. Vamos examinar o painel das funções matemáticas. É preciso atenção, pois ao contrário de outras calculadoras, a AstiCalc impõe algumas condições para efetuar o cálculo, especialmente no que tange às unidades dos parâmetros. Vamos ver isso daqui a um pouco. Embora os nomes nos botões pareçam autoexplicativos, vamos reforçar explicando seus significados. Temos o botão ABS. Esse botão calcula o valor absoluto do número, isto é, elimina o sinal algébrico. Se o número é negativo, ele passa a ser positivo. Exemplo, menos 3,3 passa a ser 3,3. Números positivos permanecem positivos. À direita, temos o porcento. Ao clicá-lo, ele calcula a porcentagem que está em X do valor em Y. Exemplo, o governo determinou um aumento do salário mínimo de R$ 1.070 em 7,4%. Então, fixando o formato em duas casas decimais, entramos com 1.070 e em seguida com 7,4. E aí, clicamos em porcento. O salário mínimo será majorado em R$ 79,18. Então, fazemos a soma e o novo valor do salário mínimo será de R$ 1.149,18. Em seguida, temos o ESP. Esse botão calcula o valor da exponencial de x. Exemplo, a exponencial de 1,2 é 3,3201. Ao seu lado, tem o 10 elevado a x, ou seja, calcula a potência de 10 de x. Exemplo, 10 elevado a 0,4 é 2,5119. Tanto o ESP quanto o 10 elevado a x exigem que o valor em x seja adimensional. A primeira fileira do painel se encerra com int. Ele toma o valor inteiro de x. Exemplo, o valor inteiro de 2,5119 é 2. A segunda fileira, temos logo o botão aponta para P. Ele transforma as coordenadas de retangulares para polares. Se em x consta o valor da abscissa e em y o da ordenada, este botão faz retornar o valor de r, o raio, em x e a coordenada angular em y. Exemplo, transformar as coordenadas retangulares 2 e 3,3201 em polares. Não é necessário que os valores em x e y tenham alguma dimensão, mas se tiverem, devem ser do mesmo tipo. Exemplo, distância, energia, temperatura, etc. O resultado será 3,8760 como raio e 1,0286 em radianos, é o ângulo, né? Note que em y consta a unidade de radiano. Todas as funções matemáticas na AstiCalc retornam valores angulares em radianos. Em seguida, temos o botão Quad, que significa redução ao quadrante, isto é, dado um ângulo que está em x, ele será colocado em termos de um ângulo entre 0 e 2π radiano. É um botão que exige que a unidade
esteja em valores angulares. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tem um ângulo após uma série de cálculos de 4.558 graus. Então vamos colocar, por exemplo, este ângulo aqui. Ora, esse ângulo está bem acima de 360 graus, ou seja, em radianos, ele está bem acima de 2π. Se você clica em Quad, ele reduz o ângulo a um valor entre 0 e 2π. E o quadrante deste ângulo resultado será o mesmo quadrante daquele ângulo depois de dar tantas e tantas voltas para chegar ao valor de 4.558 graus. Temos agora o botão RND. Ele gera um número semi-aleatório entre 0 e 1, sendo que 1 está excluído. A semente da sequência é obtida do instante em que este cálculo é iniciado em seu equipamento, de forma que a sequência nunca se repete. Depois vem o SQR, ou Square. Ele calcula o quadrado do número que está em x. Por exemplo, você vê aqui 4.1539 radianos, que é das operações que fizemos agora há pouco. Se você calcular o square desse número, você terá o valor quadrático, tanto do valor numérico quanto das unidades. Em seguida, temos y elevado a x. Ele pega o valor em y e eleva a potência em x. X não pode ter uma unidade definida. Por exemplo, 2 elevado a 2.1, como seria? 2, enter, 2.1 e calculamos y elevado a x. O valor é 4,2871. A terceira fileira começa com a função DMS. Ele transforma os graus e horas em formato sexagesimal. Exemplo: o ângulo 5.145 graus tem o valor em sexagesimal de 5 graus, 8 minutos e 42 segundos. Ao lado, temos o botão π, que quando é pressionado, gera o valor de π no registro de x. Depois temos as funções trigonométricas fundamentais, seno, cosseno e tangente. Elas serão calculadas somente se a unidade em x for angular. Por exemplo, você pode querer calcular o seno de 450 minutos. Então você coloca 450 e coloca minutos como unidade de ângulo. Você calcula o seno e ele vai te dar o valor deste ângulo 450 minutos. Na fileira de baixo, temos o fatorial de x. Obviamente, x não deve ter dimensões. Note, x deve ser inteiro. O valor fracionário volta com coisas sem sentido. As outras funções são as chamadas hiperbólicas. X também deve ser adimensional. Finalmente, temos o botão JULD. Essa função tem a ver com calendário, que será tema de uma aula específica. Vejamos agora o botão INV, que você vê aqui até com uma cor diferente. Ele é uma espécie de chave que troca a função dos botões não só no painel matemático, mas também em outros painéis. Veja, por exemplo, essas funções Enter, Roll Down, e X com Y, troca com Y. Ela muda
para down, roll up e last x. O down tem o mesmo efeito do enter, somente que ele vai no sentido contrário. Se no caso de enter os números subiam em direção a t e o t se perdia, agora os valores descem em direção a x e o x se perde. Já no roll up, ele faz o caminho inverso do roll down. Se um gira para um sentido, o outro gira para o outro sentido. E de maneira que nenhum valor se perca, eles apenas trocam de lugares na pilha. Por último, o last x tem a função de recuperar o último valor em x que você operou. Vamos dizer, você tem um ângulo de 30 graus, aqui o graus, que você calcula o seno. Mas você quer recuperar o valor pelo qual você calculou o seno, ou seja, 30 graus. Pode ser um número que você não se lembre. Então você usa esse recurso, inv last x, e ele vai te dar o valor de 30 graus, de novo, com o valor do seno, o valor calculado, passando para y. A ideia do botão inv é, então, fazer com que as funções originais se transformem em suas inversas. Note que quando acionamos o botão inv, o botão de ponto passa a ser de 2 pontos, que é usado para aquela nossa notação sexagesimal. Já no painel das funções, boa parte pode ser entendida como função inversa de fato. Tira-se daí o atan2, que não é o inverso de quad, que é calcular o arco tangente em que o seu seno está em y e o cosseno em x. O π passa a ser π sobre 2, e o x fatorial não se modifica. De resto, pode-se dizer que os botões sob inv são funções inversas das originais. O botão originalmente, que era JULD, passa a ser GRD, ou seja, data gregoriana, que tem a ver com o calendário, que, como eu já disse, terá uma aula dedicada. Note que o botão DMS passa a ser D.DDD, o que quer dizer que os ângulos no formato sexagesimal podem ser convertidos novamente para o formato decimal. Lembra-se do ângulo no formato 5 graus, 8 minutos e 42 segundos? Pois agora ele pode voltar a 5.145 graus. A função ABS passa a ser menos ABS, isto é, todo e qualquer número real passará a ser negativo. O que era transformada para coordenadas polares passa a ser transformar para coordenadas retangulares. O botão de porcento, com o inv, passa a diferença de porcento, o que dá a variação de y para x, desde que as duas estejam na mesma unidade. Por exemplo, o preço de uma camisa numa loja variou de R$ 123 para R$ 131,99. Qual é a variação percentual? Bom, vamos primeiro fixar o número de dígitos em 2 depois da vírgula, para ficar compatível com o formato de moedas, certo? Agora entramos com R$ 123 e depois R$ 131,99. E agora fazemos inv, variação percentual. A variação foi de 7%
7,31%. Finalmente, podemos ver que o botão Coalesce com o INV passa a ser Converte. Você poderá converter unidades. Por exemplo, como converter meio metro cúbico em litros? Entramos com meio e entramos com um metro cúbico, que uma das formas de fazê-lo é escolher espaço uma vez, colocar um metro, colocar o metro outra vez e finalmente colocar o método pela terceira vez. Temos aqui meio metro cúbico. Como converter para litros? Ora, nós vemos aqui no espaço e escolhemos litro e convertemos. Então, meio metro cúbico representa 500, é o mesmo que 500 litros. E dessa forma que nós podemos converter as unidades. A ASCII-Calc procura converter segundo um procedimento de coalescer as unidades que estão em X e aquelas que estão para converter. Isso garante que a conversão seja a mais próxima possível, caso as unidades não se correspondam. Com o botão INV, você também tem a alternativa de entrar com unidades no denominador, ou seja, com potência negativa. Por exemplo, para entrar com a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, você entra com 9,8, em seguida escolhe o metro e carrega na unidade de X. Depois, clica em INV e depois escolhe segundo e carrega novamente. Ele virá com o segundo a menos 1. Você tem que fazer com o mesmo procedimento mais uma vez. INV, segundo e carrega. Pronto. Fica assim definida a aceleração da gravidade com suas unidades. Todas as operações que eu citei aqui podem ser feitas através do teclado. É só consultar a tabela de shortcuts que está com um link abaixo da calculadora na tela. Aqui, você pode clicar aqui e obter os shortcuts de maneira geral. Se você for para a última página, você pode acessar os comandos obtidos diretamente das funções e outras possibilidades. Importante: das operações aritméticas, se as unidades em x e y não são as mesmas, somente as operações de multiplicar e dividir serão executadas com o resultado nas unidades compatível com a operação. A soma e diferença somente serão executadas se as unidades forem exatamente as mesmas. Não tem sentido somar galinha com laranja. Aqui, em Y temos 500 litros e em X temos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em Y nós temos a unidade de volume e em X nós temos a unidade de aceleração. Se a gente somar, a soma não será feita, nem subtrair. Se multiplicarmos, a multiplicação é feita e o resultado é nas unidades que se combinam entre Y e X. E aqui terminamos mais uma aula a respeito da calculadora ASCII-Calc. Se você gostou, dê um like para agradar o algoritmo do YouTube. Você pode acompanhar as próximas aulas na medida que vou produzindo, no meu site, cujo link se encontra na descrição deste vídeo. Lá você também pode acompanhar as primeiras aulas. Neste meu site, você pode acompanhar
outras discussões, vídeos, softwares e aplicativos, tudo relacionado à ciência e tecnologia. Meu nome é João Luiz. Então, até a próxima e tudo de bom. Tchau.